Vou esperar um pouquinho. Pode agora? Boa noite a todos. Vou ler uma página do livro Pão Nosso, tá? Pelo Espírito de Emmanuel. O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado Mestre, o Pastor, o Messias, São Justo, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cesseiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Vamos assim levar os nossos corações até o nosso Mestre Jesus. Vamos agradecendo ao Mestre a oportunidade de estarmos aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Rogamos a Deus que abençoe essa casa e a todos nós aqui presentes, nos dando a sustentação, o amparo necessário. Rogamos ao Mestre, aos amigos espirituais que nos assistem, que possam envolver o nosso expositor dessa noite com muito equilíbrio, harmonia, serenidade, intuindo que ele possa passar para nós todos os ensinamentos que precisamos, ouvir, e que possamos com esses ensinamentos lá fora praticar aqui dentro também, onde nós formos. Lembrar sempre dos ensinamentos do Mestre, que nos deixou o exemplo e tantas coisas boas a seguir. Mestre amigo, envolva-nos a todos nós, agora e sempre. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quer participar conosco? Uma noite gostosa. Choveu bastante. Tem gente que ficou com medo da chuva, mas é normal, tá tudo certo. Hoje a gente vai falar, inclusive hoje para eu sair de casa foi meio complicado, mas deu tudo certo, chegamos em casa, tá ótimo, tá tudo bem. Então a gente vai falar um pouquinho do céu e inferno segundo o Espiritismo, né? A gente sabe que cada crença, cada religião, ela tem uma visão do que é céu, inferno, se existe ou não, purgatório e assim por diante, né? Então a gente vai trabalhar para a gente poder fazer essa conversa sobre esse tema. Só que antes, para a minha chefa aqui não ficar brava comigo, ela pediu para eu lembrar que assim que a gente terminar a nossa palestra hoje, vai ter uma confraternização, né, do final de final de mês, então está todo mundo convidado também, tá joia? Você achou que eu tinha esquecido, né? Mas eu tinha esquecido, depois eu que te vi, aí eu lembrei de novo, tá bom? Bom, para a gente começar, eu vou... Sendo muito honesto, eu não consegui tocar a música direito no violão. Aí eu trouxe só a letra e eu vou cantar um pedacinho dela para a gente poder começar com a música como eu gosto de fazer, tá? Essa música se chama Do Lado de Lá e fala um pouquinho do nosso céu e inferno, tá bom? Se disser para você, céu ou inferno, depois de morrer... Tá ruim? Acho que eu não vou cantar assim. Se disseram... Agora vai. Se disserem para você, céu ou inferno, depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram para mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar, do lado de lá, o lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim, de tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Então é uma musiquinha que a gente usa, inclusive, na evangelização, né? Então dá para a gente entender um pouquinho como é que as coisas são. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio e podem perguntar coisas e ajudar a gente nas conversas, não tem problema nenhum, tá bom? Não precisa ficar quietinho o tempo todo não, tá bom? Então aqui a gente vê, né, que as coisas acontecem de dois lados, né? Do lado aqui material e do lado espiritual também. E a gente vai falar bastante disso daqui. Qualquer dúvida é só me colocar. Quando a gente fala de céu, né, eu trouxe uma pequena, esse slidezinho aqui, né, para lembrar que o nosso céu, né, ele não é tão pequenininho assim, né? Nosso céu é o quê? Infinito? Nosso céu é infinito, né? Então, quando a gente fala de céu e inferno, a gente tem uma forma que a gente entende tudo isso, né? Algumas pessoas entendem como sendo inferno, céu e inferno, as bem-aventuranças, obrigado, ou as coisas ruins que a gente acaba fazendo também, né? Então a gente vai entender um pouquinho disso tudo também. Então ele pode ser chamado céu, né? Espaço indefinido. Coleum é uma forma de falar também, que tem a ver com isso também. A suprema felicidade, está ligado aqui, e escalas de beatitude. Então, de alguma forma, são coisas que a gente vai entender um pouquinho, tá bom? Tem alguma coisa errada aqui, né? Não? Que não tem nada errado? A visão mosaica do céu. Oi? A visão mosaica do céu. Exatamente, né?
é muito fácil a gente entender, ou a gente entendia, né, quando que a Terra tinha que ser o nosso centro do universo, né? Não existia mais nada. Tinham as estrelinhas lá em cima, que a gente não sabia o que era. Obviamente, pessoas antigas já estudaram, já conseguiram fazer a gente entender como que se faz toda essa parte, toda essa coisa do céu, né? Mas tem muita gente ainda que acha que a nossa Terra aqui é o pontinho mais importante do universo, porque é onde a gente está, e o resto não serve para nada, né? Então, até os planetas que são próximos de nós, né? Com certeza não serve para nada, só para a gente ficar vendo, né? Para a gente poder saber como que são, estudá-los e assim por diante. Quando na verdade não é bem assim, né? Quando a gente estuda através da doutrina espírita, a gente sabe que nada é à toa no universo, né? Então, a gente conhece como que o nosso planetinha vive, né? Como estamos aqui, mas nos inúmeros, infinitos outros planetas também existem pessoinhas possivelmente diferentes um pouco de nós, mas que também estão vivendo nesse universo infinito, né, que a gente continua tentando explorar, né? A gente ainda não consegue explorá-lo muito, porque nossas capacidades ainda são pequenas, mas um dia a gente vai conseguir explorar, eu estou ruim hoje, hein? Os outros. E aí, teve algumas religiões, isso aqui é mais curiosidade, né? Que achavam que existiam 7 céus, 9 céus. Pode ter uma coisinha errada ou outra, mas assim, só para a gente entender que as pessoas vão tentando entender como tudo isso foi aparecendo, né? 11, 3 e assim por diante. E as diferentes doutrinas, né? Cada doutrina poderia interpretar de uma forma diferente. Então, as diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra o centro do universo e limitada à região dos astros. Então, é um erro quando a gente considera que a Terra é o centro do universo e não podemos limitar a região dos astros que nós conhecemos, né? A área que a gente não tem nem ideia, porque é realmente infinita, né? De acordo com o que a gente já estudou no Espiritismo, tá? E aí, quando a gente fala de céu e inferno, né? A gente precisa entender para onde que foi o céu, né? Quando a gente vê isso daqui, quantas galáxias tem aqui, quantos planetas tem ali, quantos seres estão orbitando aqui, né? Para onde que foi o céu? O céu não está mais pertinho da gente, o céu é o universo, ok? Então é um pouco diferente do que às vezes a gente está acostumado a pensar, beleza? Então o céu foi deslocado e o céu foi deslocado e a região estelar, sendo ilimitada, não mais lhe pode servir, né? A gente não está mais vendo o nosso céu com aquilo que a gente acha que é o que a gente precisa aprender, né? Não o nosso mais, né? É muito grande. Onde está ele, pois? Ante esta questão, emudecem todas as religiões, né? Como é que a gente vai entender, né, que tudo isso daqui, de certa forma não, né? Tem pessoas lá, tem coisas acontecendo, tem pessoas evoluindo, tem tudo isso para a gente poder entender. E com certeza muitas pessoas e muitas religiões ainda não conseguem ter essa visão de tudo isso, né? Eu acho que até a gente mesmo, né? Obviamente a gente não consegue entender tudo, mas a gente consegue entender como tudo isso é um mecanismo de como isso vai acontecendo com a ideia de Deus por trás de tudo isso, ok? Aí eu trouxe alguns pensamentos de algumas pessoas que falam alguma coisa sobre o céu. Esse senhor aqui, um pregador batista, ele fala: uma pequena fé levará a tua alma ao céu.
uma grande fé trará o céu para a sua alma. Tá? Então ele está falando que a gente precisa, né? Uma pequena fé vai levar a alma ao céu, mas se a gente realmente tiver uma grande fé, né, o céu vem para a nossa alma, ou seja, a gente consegue melhorar tudo isso também. Lao Tse: quem faz grandes coisas e delas não se envaidece, esse realiza o céu em si mesmo. Né? Aqui a gente está começando a falar sobre o céu, né? Então, assim, são coisas que nos elevam, né? Quando a gente falar um pouquinho do céu e do inferno, seria o contrário, mas a gente vai focar muito mais aqui na questão do céu. Depois a gente vai fazer a dualidade também, tá bom? São Caetano, Tiene, sacerdote católico, ele nos disse: não há outro caminho para o céu a não ser o da inocência e da penitência. O legal é que ele fala isso e depois ele fala: quem abandonou o primeiro, ou seja, quem não terá inocência, o caminho tem que trilhar o segundo, que é da penitência. Isso tem tudo a ver com a nossa doutrina espírita também, né? Quando a gente consegue evoluir e acertar cada vez mais, a gente vai conseguir, não é questão da inocência, mas quando a gente consegue evoluir de uma forma mais tranquila, a gente está sempre evoluindo e melhorando, né? E quando a gente erra, quando a gente faz coisas que não são boas, a gente vai ter que ter a questão da penitência, que está falando aqui, que é quando a gente vai resgatar aquilo que a gente precisa melhorar na nossa vida. Ok? Perguntas? Qualquer coisa? Podem falar. Harry Ward Beecher, clérigo americano: cada ato generoso é um degrau acima em melhorando, auxiliando. A gente pode fazer um gancho para caridade, né? E aí, para terminar essas frases, eu trouxe uma do Chico Xavier também, que ele vai dizer o seguinte: céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos, obviamente, né? É a gente que começa a se desviar um pouquinho do caminho, buscar coisas que não são muito boas. Então, é dentro de nós mesmos que as coisas acontecem, né? A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. Então, aqui de novo, né, falando da caridade e fazendo o bem àquelas pessoas que necessitam, tá? A doutrina nos martela bastante dessa questão. A má intenção já é um piso para o purgatório, né? A má intenção, você pensar em fazer alguma coisa que não seria bom para qualquer pessoa. Então, isso já é um piso para o purgatório. O mal, devidamente efetuado, positivado, já é remorso, que é o princípio do inferno. Né? Quando eu faço algo que realmente estou prejudicando alguém, eu começo, entre aspas, aí, né, buscando o princípio do que seria o inferno, que começa na nossa mente, vamos dizer assim. Ok? Qual era, e aí eu coloquei uma interrogação, a crença comum com relação ao céu e o inferno? Quem pode falar alguma coisinha? Que o céu e o inferno é um fogo e o céu é o paraíso. Exatamente. O céu é o prêmio e castigo, o inferno é castigo. Exatamente. Tomar cuidado para a gente não fazer a mesma coisa no Espiritismo, né? A gente acha que é parecido, não é. E eu queria ter colocado qual era a crença comum, mas eu acho que essa crença, né, do céu, né, que você falou, onde é a felicidade, perfeita felicidade, e a questão do inferno, que é o sofrimento absoluto, eu acho que ainda tem muitas pessoas que entendem que isso é o correto, né? Que é isso que está se esperando da gente, né? Se a gente for
bonitinho, vira anjinho, e eu não sei o que faz. A gente só sabe que fica tocando harpa, deitado na nuvem e comendo uva, eu acho, né? Não sei. Né? Então, eternamente. Né? Eu acho que mesmo esse seria meio chato, né? Ficar só desse jeito, acho que não ia ser muito legal, não. Mas, vamos lá. E aí, quem acha que é assim, não tem problema. A gente só vai entender como que a doutrina espírita vai mostrando o que a gente entende, né? E aqui o sofrimento absoluto, onde a gente que faz alguma coisinha errada, ou várias coisas erradas, não tem salvação e vai para o fogo do inferno, né? Como algumas religiões falam, tá bom? E aí, isso é meio complicado, né? Antes disso daqui, né? Isso é meio complicado, né? Porque as religiões que entendem que isso é verdadeiro, eles também entendem, boa parte delas, que se vive uma vez só, né? Então, para eu virar anjinho ou demoninho, eu tenho uma oportunidade, né? E a gente não consegue ser, a gente até hoje não sabe quão bom eu sou, quão mal eu sou, né? A gente tem cada dia uma atitude diferente, né? Uma atitude melhor, outra atitude não tão boa. Então, isso tudo vai se balanceando, né? Para que a gente se forme, né? Se torne o que nós somos hoje, continuando aprendendo coisas boas e coisas ruins. Né? Isso é o natural, ok? Então, é meio complicado, né? Você endeusar ou condenar a partir de uma coisa muito simples. Por favor. O que pensa essas religiões? Elas pensam o seguinte, que depois do juízo final, todos os homens vão ressuscitar, vão recuperar o corpo material, e aí os bons vão ser levados para esse paraíso, e os maus vão se queimar permanentemente no fogo do inferno. Sem que os corpos sejam consumidos. O corpo material vai arder, trazer sofrimentos, mas não vai ser destruído. Então vai ter esse ciclo perpétuo, vai ficar esse sofrimento. É isso aí. Esse Deus não era muito interessante, não, né? Que fez tudo isso. E o que o Espiritismo nos ensina? Né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, que primeiro é Deus. Né? Deus sempre existiu. Eu sempre falo que saber uma coisa que começou e nunca vai terminar, beleza. Agora, uma coisa que sempre existiu, esquece. Não vou entender por um bom tempo ainda como é que é isso daí. Mas é isso. Deus sempre existiu, Ele sempre esteve trabalhando e sempre criando. Ok? Exatamente. Perfeito. E Deus, quantas coisas Deus fez no mundo, no universo? Infinitas? Deus fez 2 coisas só, gente. Ele não gostou da minha resposta, não. Ele fez o princípio espiritual, ou espírito, e fez a matéria, né? Então, são 3 coisas, basicamente, que existem no universo inteiro. Deus, que fez tudo, o elemento espiritual e o elemento material, né? Esse aqui, para a gente, é o mais importante, mas a gente necessita desse para poder evoluir enquanto a gente está encarnado. Ok? Então, quando a gente pensa assim, esse espírito, a gente entende que jamais vai morrer, ele vai ser criado por Deus e vai continuar evoluindo infinitamente, e a matéria, ela se transforma também, né? Ela é consumida, ela é transformada e vai continuando tudo isso. Faz o nosso corpo, os materiais e assim por diante, ok? Continuando. Então a gente tem o mundo material, que é esse que a gente está aqui agora, né? E temos, junto a esse, o mundo espiritual também. Né? Então, neste exato momento, que tem um monte de gente aqui que a gente está vendo todo mundo, com certeza tem espíritos que estão conosco, nos ajudando, nos inspirando, aprendendo com a gente também, né, para que a gente possa evoluir. Então, esses 2 mundos são interconectados, né, a gente precisa uns dos outros. Ok? Continuando, o que ensina o Espiritismo ainda? Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram?
Os espíritos são bons ou maus por natureza? Nasceu assim? São os próprios espíritos que se melhoram. Então, os espíritos são criados, e a gente tem que lembrar que... não vou falar disso não, senão vai enrolar um pouquinho. Então são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, no momento que a gente começa a evoluir como homens, né, a gente começa a passar de uma ordem inferior para outra mais elevada. Tá? Desde dos reinos anteriores até o reino hominal como estamos hoje, e aí continuando a evolução. Ok? Dúvidas? Comentários? Beleza. Opa! E aí eu trouxe uma escadinha aí pra gente, que a gente falar um pouquinho, muito rápido, da questão da escala espírita, né? Só para a gente lembrar como é que é essa evolução, tá bom? Então, muitos espíritos afeitos ao tradicionalismo intransigente e rotineiro são capazes de conceber a estrada ascensional do progresso, como de fato ela é. Então, a gente está sempre evoluindo, a gente nunca vai fazer de cá para lá, sempre de lá para cá, ok? Ela é cheia de lições novas e crescentes resplendores. A gente está sempre evoluindo. Por mais que a gente, às vezes, acha que não, a gente está sempre criando e aprendendo coisas. Ignora suas forças latentes e suas possibilidades infinitas, adormecendo ao canto dos gozos falsos, e apenas os sofrimentos e as dificuldades os obrigam a despertar para a existência espiritual. Então, quando a gente está muito à toa, né, está aquela marasmo e tal, coisas que a gente não está nem querendo muita briga, nem querendo fazer muita coisa boa, aí acontece alguma coisinha para a gente dar uma despertada de novo, né? Então, as dificuldades obrigam a despertar para a existência espiritual. Uma hora eu vou ter que despertar para isso, né? Então a gente vai aprendendo a partir disso também, ok? Beleza? E aí viria a questão da escala espírita, que é bem interessante. E eu trouxe só um highlight de como que é. Não vamos entrar nisso muito a fundo não, porque senão seria uma outra palestra, né? Nós temos 3 ordens, né? A terceira ordem, então, são os espíritos imperfeitos, né? De trás para frente, ok? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, e tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Tá? Eu acho que às vezes a gente está bastante perto daqui ainda, né? E apresentam ideias pouco elevadas. E aí tem as classes, que é só mais curiosidade, é importante lembrar dessa parte aqui, né? Intuição de Deus, mas não o compreende. Eu não falei agora pouco que eu não entendo Deus que sempre existiu? Então, né, eu estou por aqui ainda. Né, a gente está aprendendo ainda, tá? Então são 10 classes, né? Dos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. E depois vem a segunda ordem. Então essas aqui, né, são da terceira ordem. Tá? Depois da segunda ordem, nós temos os espíritos bons. E aí é o predomínio do espírito sobre a matéria, não mais da matéria sobre o espírito. E o desejo de fazer o bem. E aí as classes vêm os benevolentes, os sábios, os de sabedoria e os superiores, ok? Para a gente entender um pouquinho. Obviamente que isso aqui nunca é estanque, né? Isso aí vai se moldando, né? A gente vai transformando pouco a pouco, né? Eu sou um pouquinho mais revoltado, eu vou melhorando, até que eu consiga evoluir mais, tá? Então é uma coisa que vai se miscuindo e vai ficando... Vai se transformando pouco a pouco. E aí a primeira ordem, que são os espíritos puros. Que tem quantas classes?
Uma só. Muito bem. É a primeira ordem, né? Os espíritos puros que já alcançaram a perfeição, né? E o que a gente consegue, com certeza, entender quem é, que está trabalhando com a gente até hoje, que é Jesus, né? Será que estamos na transição do terceiro para o segundo? Ou ainda na terceira? Difícil falar, mas eu tenho, assim, eu entendo que muitas pessoas já podem estar saindo, né, já pulando um pouquinho, mas ainda temos muitos ainda que estão mais para trás ainda, né? A transição ainda está, exatamente, ainda tem bastante tempo para a gente vivenciar tudo isso, né? Se a gente for ver, assim, posso estar errado, mas comentar não tem problema, né? A gente ainda vê muitas coisas ruins, muitas coisas que são mal feitas, muitas coisas que... Mas, ao mesmo tempo, já tem aumentando as pessoas que querem melhorar, que estão buscando fazer coisas melhores e tal. Então, por isso que é a transição, né? A gente vai caminhando para a perfeição. Uma das coisas que falam que é sinal da transição é exatamente que a gente se choca com o mal. A gente vê o mal acontecendo, como, por exemplo, a gente vê essa história do cachorrinho lá em Santa Catarina. Quando a gente se revoltou com isso, há pouco tempo atrás, isso passaria batido e seria ignorado pelas grandes massas. Já não está acontecendo mais. As pessoas estão começando a sentir, se despertar do bem dentro delas e se revoltando contra essas situações. Isso já é um sinal da transição de uma pessoa. Exatamente. Voltando aos ensinamentos do Espiritismo, né? Não há castigo eterno, né? Isso não vai acontecer nunca. A gente não vai ser jogado numa masmorra para ficar para lá o resto da vida, né? A gente está sempre evoluindo, sempre melhorando. Obviamente, né, se não há castigo eterno, mas também a gente colhe aquilo que a gente planta. Tudo aquilo que a gente vai fazer de bom ou de ruim vai ser computado do que a gente fez e vai fazer com que nós evoluamos ou a gente continue numa questão ainda de fazer coisas erradas, né? Todo mundo aqui ainda faz coisa errada, tá? Menos eu. Não, eu também. Com certeza. A questão do trabalho, né? Que sempre se fala muito do trabalho, a questão da gente poder obrar e fazer as coisas para os outros, principalmente, né? A questão da doação e assim por diante. E nós temos felicidade, sim, mas uma felicidade ainda passageira. A gente tem momentos de felicidade, né? A gente ainda tem mais, às vezes, dependendo da pessoa, lógico, mais dificuldades e outras mais felicidade, né? Então é uma transição, né? Uma felicidade ainda passageira. De vez em quando a gente está super bem, de vez em quando a gente começa a despirocar, vamos dizer assim, né? Ficar doidão e tal, e fica com problemas, né? A gente não pode deixar, a gente tem que tentar fazer esse equilíbrio melhor, né? E os espíritos inferiores, eles são os que a gente chama dos espíritos impuros, né? Eles estão também num estado transitório, né? Se rebelam contra as provas que lhe tocam, né? Ele tem mais provas para poder buscar, né? E sairão desse estado quando quiserem. Então, sempre é a nossa força de vontade, é sempre a gente que vai poder buscar aquilo que a gente quer, né? Para melhorar e assim por diante, tá? E aí, falar um pouquinho dos espíritos superiores. Não há ociosidade. Então, vocês estão doidos para virar espírito puro, para ficar quietinho na nuvem, tocando harpa? Sinto informar que não vai ser assim. Todo mundo já sabia disso, né? Então, não há ociosidade, né? Ele está sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre fazendo coisas que, de verdade, a gente não tem a mínima noção do que eles fazem. Ok? Espíritos bem evoluídos, né? Oi? Ah, não, mas aqui dá, né? Depois, né? É isso mesmo, né? A gente não vai ter aposentadoria, não, né? Sempre trabalhando. Suprema felicidade, que eles já evoluíram, né? Eles não têm mais questões de outras formas, né? Ausência de sofrimento físico e moral, isso não é mais para eles. Serenidade,
e amor puro. Né? Então aí quando vocês querem entender um pouquinho isso tudo, né, que a gente colocou aqui, né, é lembrar um pouquinho do que Jesus fez e trouxe para a gente. Né? Ele é o exemplo que a gente pode trazer para mostrar aquilo tudo que ele fez e tudo que ele continua fazendo por nós. Ok? Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Poxa vida, gente, achei que eu era assim. Não, está na questão 128 do Livro dos Espíritos. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Eles foram criados simples e ignorantes como nós, há bilhões e bilhões de anos atrás, em outros planetas. É bom a gente lembrar isso, né? A gente fica muito circunscrito aqui na nossa terrinha, né? Jesus, a gente não tem a mínima ideia de quantos bilhões dos nossos tempos, né, que ele foi criado, milhões, trilhões, bilhões, sei lá, a gente não tem, e ele veio aprendendo como a gente está aprendendo agora, né? Então, assim, é bem legal isso, né? Porque não tem ninguém que é melhor que o outro, né? Simplesmente ele é criado e vai ter a caminhada dele, da forma que ele e que a gente conseguir fazer. Então é só responsabilidade nossa, não temos que reclamar com ninguém, com meu pai, minha mãe, os amigos, não. Somos nós que somos as pessoas que precisam fazer as coisas, né? Os que habitam o céu, então, é como se eles estivessem na perfeição moral. Então, e o céu não é uma coisa circunscrita, né? A perfeição moral nos traz o céu para dentro de nós mesmos. Okay? Quem que vai para o céu? Ninguém vai querer? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele tem que buscar aquilo que Deus espera da gente. Ok? É assim que a gente vai ir para o céu. E como é que a gente deve agir? É muito fácil a gente fazer os nossos queridos atos exteriores, né? Ali pode ser uma prece, como ele está colocando aqui, ou as pessoas que auxiliam pessoas e em vez de ser bem distraído e tal, eles estão sempre buscando uma forma de alguém ver que ele está fazendo aquele ato, né, exterior, para que alguém fale, olha como ele é caridoso e assim por diante, né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo e buscando e melhorando para fazer isso daqui, né? Então, a gente precisa de verdade, né, seguir os preceitos e não se preocupar com os atos exteriores só de devoção. Então, seguir os preceitos aqui, lembrando da caridade mais uma vez. Ok? O que a gente vai buscar então? Melhoria se dará através do nosso esforço individual, é de cada um. Mudança de comportamento e transformação moral. No livro Vozes do Grande Além, o item resgate, ele fala, né? Ninguém avança sem saldar as suas dívidas, né? Então, assim, tudo aquilo que nós, por algum motivo, prejudicamos alguém, isso vai ter que ser, entre aspas, né, pago de alguma forma, né? Porque a gente tem que saldar as dívidas com todo mundo que a gente tem essas dívidas. Isso vai acontecer, né? E não é olho por olho, dente por dente, né? É de acordo com o que foi feito e como a situação foi resolvida e assim por diante, né? Então a gente não consegue saber como vai ser, mas sim, a dívida vai ser saldada. Ok? Pode falar. Esses nossos comprometimentos com as pessoas, né? Realmente, a gente, enquanto não saldar todas as dívidas, você não vai estar no nível de iluminação. Mas a gente não salda as dívidas numa encarnação só. Com certeza. De uma encarnação para outra, a gente aprende, se melhora ao ponto de lidar com esses desafios, com essas pessoas,
de forma melhor. Uhum. Eu acho que esse é o processo, né, de se iluminar. Isso. Porque ninguém avança sem salvar as suas dívidas. Avança, mas não chega ainda à paz interior completamente, né? Mas eu digo, claro, isso não. De uma encarnação para outra, a gente avança. Sim, sim, avança, sim. Qualquer coisinha que a gente faz de melhor, a gente está avançando, com certeza. Uhum. É gradativo, a gente poderia acelerar mais, mas a gente tem muito tempo para fazer isso. Lembrando que Jesus falava quando ele curava alguém, ele dizia: vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Uhum. Certo? Então, saudar as dívidas não é tanto, às vezes, eu pagar para a pessoa. É aquele negócio, não pecar mais, como Jesus dizia, não voltar a cometer os erros. Tá? Eu vou acendendo na hora que eu parar, por exemplo, de ser vaidoso, eu parar de ser orgulhoso, eu parar de ser pirado. É conosco mesmo, né? Conosco mesmo. A dívida não é com os outros, né? Sim. Para com a nossa própria consciência. Isso é muito importante. Muita gente pensa que saldar as dívidas é um ato externo. E não é um ato externo, é uma coisa íntima. Isso aí. Muito bom. Cobre o milhão de pecados. Isso aí. Buscar o que a gente precisa buscar, né? Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Aqui ele está exaltando que a gente busque essa conciliação o mais rápido possível, né? Porque a gente não precisa entrar em prisões que a gente cava para a gente mesmo, né? Então a gente tem que buscar essas conciliações o mais rápido possível. Aqui também está falando exatamente quem é o juiz, o oficial de justiça, é o próprio consciência. Que estão no julgar. Uhum. Ela que é a justiça, que ela está no julgar. Então é ela que vai nos avisar, por exemplo, essa história dos espíritos sofrendo no umbral. Por quê? Porque a consciência dele leva ele a sofrer lá, enquanto ele não purgar o movimento, ele estará preso lá. Para depois recomeçar tudo que ele precisa. Exatamente. De que adianta, então, a adoração se não nos tornarmos melhores, mais benignos, indulgentes, humildes e pacientes? Como sermos verdadeiramente cristãos se o avarento continua avarento, o orgulhoso cheio de si, o invejoso dominado pela inveja? Né? A gente pode até ter se mostrar melhor, mas será que a gente está conseguindo nos transformar de verdade? Né? É devagar, não dá para fazer, não tem muito salto aí, mas a gente precisa buscar, ok? Não descuidar da nossa melhoria espiritual, obviamente, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, esforços que ele emprega para domar as suas inclinações, más inclinações, más inclinações, errei aqui. Então, assim, a gente sabe o que a gente precisa fazer, nós nos conhecemos, às vezes a gente não quer aceitar, mas a gente se conhece, a gente sabe o que precisa melhorar. É questão de colocar essa certeza e se transformar, se melhorar. Né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Perguntas? Algo mais? Senão a gente vai terminar com uma musiquinha. E como eu falei, eu vim todo atrapalhado hoje, mas vai dar para cantar uma musiquinha com violão. Que se chama Fala com Deus. E aí já pode ser, se tudo bem, a nossa prece final. Opa.
acenda a esperança. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz, espalha a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães, para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense alegria, fale consolação, faça um céu todo dia para abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. Que possamos nos